Olá, pessoal! Estamos aqui novamente com um novo BO no condomínio. Toda última quinta-feira do mês estaremos aqui compartilhando as experiências do dia a dia do mercado condominial e principalmente aquilo que você que atua neste segmento vivencia no dia a dia, sendo síndico, sendo zelador, sendo gerente predial, até mesmo empresas que estão ali prestando serviço. Quantas já não enfrentaram algum BO no condomínio? Pois bem, hoje nós vamos falar de uma situação inusitada, como sempre, né? Inusitada, mas que acontece com muita frequência. O famoso casamento e, claro, a separação. E quando isso acontece dentro do condomínio e o casal tem ali a unidade autônoma, né? Ambos são proprietários da sua matrícula, da sua unidade autônoma. E tá o nome de ambos ali na matrícula. E no meio dessa dissolução ou dessa discussão, sem formalizar oficialmente o fim do matrimônio, um dos cônjuges decide sair da unidade autônoma. Então eu estou indo embora. E ele sai da casa. Vamos trazer como exemplo efetivo deste caso aqui. O marido saiu de casa. Falou, então eu estou indo embora. Pegou a mochila e se mandou. E aí o que aconteceu? A mulher, tudo bem, então tá bom, vai, então eu vou ficar no apartamento. E ela foi lá na portaria e colocou uma informação da qual, para o ex-marido, que é dono da unidade autônoma, para ele entrar, que consta na matrícula, para ele adentrar, ele tem que, a portaria deveria interfonar para a unidade dela, ou seja, ele não estava mais autorizado a entrar na propriedade que é dele. Pois bem, é isso mesmo. Primeiramente, para ela ter exclusividade dentro da tua unidade autônoma, ela teria que ter algum tipo de decisão judicial, uma dissolução efetiva ou até mesmo alguma medida protetiva, né, que viesse através do juiz aí para que fosse impedido, né, o antigo marido a adentrar. Mas aí a gente está trazendo uma realidade, né, uma coisa mais formal. E na informalidade, como que a coisa acontece de fato? O que ocorreu nesse caso, quando esse cidadão apareceu um belo dia nesse condomínio e chegou na portaria, já estava com o teu cadastro cancelado, e o porteiro falou, ó, eu vou interfonar no apartamento da tua ex-esposa. Ele ficou indignado e começou a criar uma confusão dentro da portaria, querendo entrar de todas as formas, e foi ficando ali muito nervoso e querendo adentrar, e a mulher não autorizando e aquela confusão na portaria. Ele começou a chutar o portão e, de repente, por um descuido ali da portaria, ele acabou entrando junto com o morador ali e se dirigiu até o apartamento, sem a autorização da mulher. Até então, um total transtorno. Ele já estava ligando para a polícia, falando que ele era dono do apartamento, que ele teria direito, porque ele constava na matrícula, e a portaria tinha ali uma ordem da esposa para ele não adentrar. E aí a gente começa no impasse. O que vale é o documento, né? Porque falamos aqui de direito de propriedade. Se ele é proprietário, ele não pode entrar no que é dele. Mas olha que situação, né? Houve ali, a princípio, uma separação de corpos até então, não formalizada oficialmente como um divórcio, enfim, mas já houve ali, ele falou que saiu de casa e no entendimento dela o casamento tinha acabado. E aí, como é que fica? Pois bem, ele entrou para dentro do condomínio, foi aquele alvoroço todo, e quando ele chegou no elevador, o que ocorreu? O elevador quebrou, para ajudar. E quando o elevador quebrou, ele imaginou e deduziu que quem tivesse feito isso foi a portaria, alguém do serviço ali do condomínio, o zelador. E aí a coisa foi se transformando, piorando cada vez mais, esse camarada nervoso dentro do apartamento, dentro do elevador, não conseguia subir para o apartamento, não conseguia resolver a tua situação. Enfim, ele conseguiu ser liberado. Quando ele foi liberado, chegou no apartamento, aí a esposa conversou um pouco com ele acalmou, mas no final das contas ele acabou ingressando com uma ação contra o condomínio, dizendo que ele tinha sido impedido de entrar na tua unidade autônoma, que havia ali um impedimento que era ilegal, porque ele era proprietário, e essa situação virou um transtorno para o prédio. E aí vem o BO, de quem é a responsabilidade? Realmente, o condomínio agiu de forma correta de impedir ele de entrar na unidade autônoma?
O porteiro deveria ter permitido. Como que nós resolvemos esse BO agora? Aí que vem a solução. Como eu disse, direito de propriedade ele assistia perfeitamente, mas hoje nós temos muitas situações que ocorrem em condomínio, principalmente relacionadas à violência. Então, quando nós falamos de uma medida protetiva, muitas vezes pode acontecer de o casal se separar ali, ou brigar, e amigavelmente a pessoa sair do apartamento e, de repente, a pessoa, para ter a privacidade dela mantida, né? Ela quer ter a privacidade dela mantida, ela vai lá e determina, por orientação, eu quero que avise. Ela não chegou a proibir a entrada dele, somente falou, olha, quando ele chegar eu quero ser avisada. E esse motivo já foi suficiente para criar todo esse transtorno e gerar um processo para o condomínio. E no final deste processo, né, ele invocou o direito de propriedade, mas quem estava na posse da unidade autônoma era a ex-esposa. E aí, ele poderia, ele não poderia? O que vale mais? O direito de propriedade? Ok, mas quem está na posse, ele pode ter livre acesso a qualquer momento? Ambas as situações vai muito depender da interpretação do judiciário, mas tem um ponto muito relevante, que muito embora no primeiro momento a dissolução matrimonial estivesse ocorrendo ou em fase de ocorrer, o motivo do qual e da forma que ele chegou no condomínio, agressivo, exaltado, né, querendo adentrar de maneira forçada, sem ter nenhum tipo de documento e tendo sido proibido pela esposa, a portaria e o responsável legal, que é o síndico, dentro do exercício legal do 1348, que o 1348 eu falo que é a Bíblia do síndico, ele tem que saber aquilo de cor. Né? O que o síndico teve que fazer? Ele agiu de forma correta, porque se ele está vendo uma ameaça da qual poderia ocorrer no sentido da exaltação e até mesmo uma questão relacionada à violência, que hoje, qualquer tipo de violência, principalmente contra a mulher dentro do condomínio, o síndico imediatamente tem que avisar as autoridades policiais da ciência, né, da situação ali para evitar qualquer tipo de desdobramento que venha prejudicar ou gerar agressão, enfim. Então, se nós analisarmos o caso concreto e olharmos de forma positiva para a lei, nós temos ambos os cenários que poderia ser interpretado como legal. Tanto o direito dele de adentrar, quanto o direito dela de não permitir a entrada dele. Contudo, a partir do momento que há uma exaltação, o síndico chama para ele a responsabilidade e ali ele tem a prerrogativa de, baseado naquela evidência visual e do comportamento da pessoa ali na portaria, né, de uma forma agressiva, de uma forma, vamos dizer assim, exaltada, dele impedir a entrada. E nesta ação em específico, o processo a decisão foi favorável para o condomínio. Então, o judiciário entendeu, por essa prudência, né, do síndico, por todo o cenário apresentado, muito embora ele tivesse o direito de propriedade respeitado, a pessoa estava na posse e naquele momento deveria ter sido respeitada à vontade dela. E, sobretudo, preservada ali a segurança, que é o principal de tudo. Então, esse BO no condomínio, ele findou desta forma, de uma maneira tranquila. No final, né, o condomínio acabou sendo ali favorecido com a decisão, né, diante da decisão da qual foi emanada pelo síndico ali, né, de proibir a entrada, e não aconteceu nenhum desdobramento maior aí que gerasse prejuízo para as partes. E é isso. Se você tiver mais algum BO, manda para nós que a gente vai trabalhar ele, estudar e trazer para você a solução. É isso aí, gente. Mais um BO no condomínio.